Bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui para dar sequência à série dos gênios guardiães da vida, né? E hoje nós vamos falar do gênio 64, o Meriel, né? Que ele vibra nos dias, o dia inteiro, em 3 de agosto, 15 de outubro, 22 de maio, 27 de dezembro e 10 de março, das 21 às 21h20 horas, né, de todo dia, ou seja, 9 às 9h20 da noite. E os salmos são o 64, que é o número do gênio, o 136 e o 58. Né? E já estamos quase chegando ao fim São 73 gênios, você vê, nós estamos no 64, faltam poucos gênios para a gente completar essa série, mas eu lembro mais uma vez que você deve ouvir a todos, porque cada um tem um enfoque diferente, uma realidade diferente, né, para falarmos dessas emanações divinas sobre a natureza. Né? Então, o Meriel, ele tem uma característica no seu sentido positivo, que ele protege contra o ataque de animais ferozes, raivosos e ferozes, né? Protege os professores, cientistas, oradores, artistas e escritores. Domina na imprensa e nas livrarias. Vamos falar primeiro essa questão de animais raivosos e ferozes. Por que ele protege de animais raivosos e ferozes? Porque quando aparece um animal desse tipo, você estando no sentido positivo, aquele gênio, aquela emanação divina, ele te acalma para que você não fique com medo do animal. Segundo os entendidos, né, toda vez que um cachorro feroz, por exemplo, percebe a sua presença e você tem medo, você projeta muita adrenalina no teu corpo. E a adrenalina incomoda esses animais. E eles sentem na sua adrenalina como se você tivesse... como se ele percebesse a sua irritação, ou enfim. E ele toma aquilo de uma forma contrária. Ele sai com uma reação natural, como se você fosse fazer alguma coisa com ele. Ou seja, quem te denuncia para ele não é a sua presença em si. Porque às vezes ele está distraído até com outra coisa. O que denuncia é o seu medo através da adrenalina que você joga no sangue. E o cão, por exemplo, ele é extremamente sensível aos odores. Nós às vezes nem percebemos, mas o cachorro percebe tudo. Sons e cheiros, né? Ele sente tremendamente essa presença. Ele não vê tanto pela vista. Tem alguns animais, como o Doberman, por exemplo, que ele tem uma dificuldade visual muito grande. Inclusive o Doberman, segundo os entendidos, isso não é minha área, mas a gente lê alguma coisa, conhece alguma coisa, o Doberman às vezes não reconhece o dono e ataca o dono por causa de deficiências, tanto no olfato como na audição. A visão de cachorro já é normalmente uma visão meio preto e branco, né? Ela não tem uma definição muito clara, né? E aí o animal ataca e tal. É nessa hora que esse gênio Meriel, né, ele vai favorecer esse sentido. Por quê? Porque ele te acalmando, você passa também com tranquilidade e você não vai projetar adrenalina com medo daquele animal. E tem gente que já tem medo só de ver, né? Qualquer cachorro, seja manso, seja bravo, né? E é óbvio que quando a gente fala em animais ferozes, não vamos também cair naquela... Porque, olha, uma coisa é certa, tudo que a gente tem de proteção divina, a gente não pode querer uma proteção divina contra as forças da natureza. Ela pode nos proteger, sim, sem dúvida nenhuma, você ter uma tempestade e alguma coisa te aparar para você não sofrer as consequências da tempestade. Mas, se você se atirar no perigo, você está enfrentando as forças da natureza. Não é bem assim. Por exemplo, todo animal, e principalmente os ferozes, eles têm um sentido de território muito grande. Eles defendem o território. Muitas vezes ele não te ataca para comer, né? Como são os animais carnívoros, que são os mais ferozes. Eles não te atacam para comer, mas eles te atacam para defender territórios. Porque cada um
vê ali na sua área, né, o seu espaço. E eles podem te atacar para comer, porque eles sentem o cheiro do seu sangue, estão com fome, e o animal ele só mata para comer. Então você pode ser o jantar dele naquele dia. Então, se você achar, não, eu estou protegido por Deus, eu vou chegar pertinho do leão feroz que nunca me viu, aí é que a coisa começa a complicar, porque você está entrando dentro, invadindo um espaço que não é seu, com as forças da natureza. E aí o animal vai te atacar, vai te ferir. Então, essa proteção é quando você procedendo de acordo com a natureza, os animais ferozes não vão ficar tão voltados para você. Ou seja, você não vai ser a escolha dele naquele momento de atacar. Se for para comer, ele escolhe outra presa, outra vítima, né? Não vai ser você, porque você está numa tranquilidade, numa conexão divina e tal, aí essa proteção você vai ter. Mas assim, vamos dizer, em linhas um pouco mais simplistas, né? Ele vai não optar por você num cardápio que oferece a ele naquele momento, né? Então, você vai passar incólume por essa proteção. E também, por outro lado, como eu falei da adrenalina, que muitos animais, principalmente carnívoros, sentem no cheiro o problema, né? Por exemplo, o pessoal tem medo de tubarão. O problema do tubarão é que ele, dentro do mar, ele sente a presença do sangue muito longe. Quer dizer, segundo os entendidos, eu estou falando sempre isso porque eu não sou da área para estudar com profundidade e falar, e se alguém souber desse assunto com mais precisão, pode colocar aí no site, vai nos ajudar muito a entender esse processo. Mas, por exemplo, o tubarão, a mesma coisa, ele está ali para buscar comer e tal, sentir o seu cheiro e ele vai lá para atacar. Mas nesse momento alguma coisa ocorre que você consegue ter a proteção contra esses animais, né? Em qualquer região, pode ser um animal mais domesticável, né, na cidade, como pode ser no campo, uma cobra, enfim, e você ter essa proteção extra dos animais. Aliás, quando a gente fala no meio da floresta, nós já conversamos isso aqui sobre eu vou fazer vídeos específicos sobre esse assunto, sobre os 4 elementos. Quando você vai entrar numa floresta, você tem que pedir licença aos elementais da terra, porque aquilo é um ambiente da natureza e a gente deve sempre ter um gesto de respeito aos elementos da natureza. E aí você demonstra digamos assim, a amizade, a harmonia com esses elementos. Então, quando você entra numa floresta e se lembra de pedir licença, nós aqui na Ordem conhecemos uns mantras que a gente chama de bija, que são mantras que a gente canta para chamar o elemental, né? O do fogo, do terra, do ar e do água, né? Então, a gente, mesmo não conhecendo, basta chegar numa posição de respeito, como se fosse uma oração, e peço a Deus, aos elementos da natureza, em especial o elemental da terra, que me proteja, que me permita entrar no seu ambiente. Então, quando você entrar, as pessoas que têm vidência conseguem ver gnomos, por isso que os gnomos surgiram na história aí, de evidências de pessoas que têm uma mediunidade avançada, de perceber esses gnomos que são elementais da terra para estar naquele ambiente. Então, o ambiente, quando você entra com esse respeito, também vai te respeitar. Você não vai fazer fogueira na floresta, você não vai cortar uma planta só pelo prazer de cortar, tá entendendo? Você vai trabalhar aquela sua entrada de uma forma bem respeitosa com a natureza. Você não vai tirar uma única planta de uma árvore simplesmente que você quer arrancar para seu bel prazer. Ou seja, isso aí a gente acha que é coisa simples, mas não é não. A gente tem que ver que o respeito à natureza é fundamental em todo sentido. A mesma forma com água, com ar e com fogo, né? Quando vai acender uma fogueira, mesmo quando você está sob o sol, porque o elemento fogo atua
tremendamente, você tem que também ter um respeito por ele, né? Tudo isso. Então, se a gente tiver esse hábito de pedir licença, de trabalhar com respeito, entender a natureza, por exemplo, todo mundo diz que sol dá câncer, e a gente tem altas discussões, inclusive científicas, a respeito, que não é o sol que dá câncer, segundo alguns que estudam o assunto, é a acidez do organismo em excesso que causa a pele ficar propícia a queimaduras que geram processos cancerígenos. E o câncer tem também aquela a vitamina, se não me engano, a B17, que causa esse tumor. Mas tem muitas explicações a respeito. Mas o que acontece é que o sol queima. Então, se a sua pele é uma pele muito clarinha, muito fina, você não vai ficar o dia inteiro debaixo do sol, porque aí você vai ter o quê? Queimadura. Por quê? Porque você não respeitou os elementos da natureza. Então, se a sua pele é mais grossa, mais forte, mais resistente ao sol, você fica mais tempo, não vai ter problema nenhum, porque a sua pele vai resistir àquela temperatura em cima do seu corpo um tempo mais amplo. Então, essas coisas a gente tem que entender, porque Deus não vai ficar te protegendo igual babá e te dizer a hora que você vai para o sol ou não vai, entendeu? Isso aí é fundamental que você saiba lidar com isso, inclusive para não fazer a besteira de usar filtro solar, né? Porque, valha-me Deus aqui, todo mundo já sabe que filtro solar entope os poros e a tal da proteção muitas vezes nem tem. E aí você fez um duplo serviço contra. Você impediu a produção de uma forma mais tranquila do hormônio D3, fundamental para a saúde, e impediu a eliminação das toxinas pelos poros, e impediu inclusive um processo natural do suor, porque o suor sai pelos poros, eles estão entupidos de creme, né? Ou seja, você prejudica todo o seu processo natural de respiração da pele, de eliminação de toxinas, enfim, e a proteção que se diz muitas vezes está até equivocada, porque você tem o UV, né, o ultravioleta, né, ultravioleta, e às vezes ele não protege contra o ultravioleta, né? Então tem aquele UV1, UV2, não sei o que, tem uma conversa fiada em cima, mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sempre fui, na minha juventude, garotão de praia. Eu ficava o dia inteiro na praia, nunca usei essa porcaria. Na minha época existia a vaidade, principalmente naquela época, das mulheres ou de homens muito vaidosos que botavam o tal daquela porcariada para escurecer a pele. Né? Porque assim, o ser humano não sabe o que quer. Se é branco, quer ficar preto. Se é preto, quer ficar branco. Se é moreno, quer ficar louro. Se é louro, quer ficar moreno. Quer dizer, ninguém entende disso, né? E essa é a vantagem dos carecas, porque aí não precisa ficar nem louro, não tem problema nenhum. Eu, aliás, nunca tive problema com queda de cabelo, com perda de cabelo, porque ele caía, acabou, não tem problema com isso aí, né? Mas é ótimo, você está sem preocupação nenhuma, né? Porque quando a coisa começa a ser... É que eu digo, o cabelo é muito bom, mas quando ele começa a te dar preocupação, é melhor arrancar tudo. Então, gente, agora, falando mais sério aqui a respeito, vamos respeitar a natureza. E o que ele fala em proteção de animais ferozes, ele está falando, em outras palavras, respeitando a natureza, você terá toda a proteção de Deus. Isso é que ele quer dizer com essa emanação do Meriel, né? Você vai ver aqui tudo escrito direitinho, né? E ele também, por outro lado, ele protege os professores, cientistas, oradores, artistas e escritores. Ele domina na imprensa e nas livrarias. Eu acredito que todo esse conjunto, no fundo, está muito ligado ao intelecto. Todas as atividades que geram uma energia intelectual muito grande, esse gênio dá uma proteção. Você vê, professor, cientista, orador, artista e escritor
eles mexem com a intelectualidade, com a criatividade intensamente. A intuição também, né? O cientista trabalha muito com intuição, para seguir os seus caminhos, buscando alguma descoberta de algum sentido para qualquer coisa. E domina a imprensa e nas livrarias, é a mesma coisa, são ambientes intelectuais, né? Então, são emanações de Deus que dá a essas pessoas que estão ligadas a um ambiente intelectual uma condição de melhor desenvolver o seu trabalho, de melhor encontrar, digamos, os campos de atuação em que eles são têm mais talento, mais vocação, né? Porque a gente pensa que cientista é tudo a mesma coisa, não é. Tem cientista que lida com o corpo humano, tem cientista que lida com a natureza, tem cientista que lida com arqueologia, estudar todas as questões que envolvem as pesquisas arqueológicas, né? Então o cientista desse tipo, ele tem um tipo de trabalho diferente do outro, né? Um cientista na área médica, por exemplo, do corpo, de biologia, etc., ele tem que estar com muita vontade de fazer dissecações, de estudar ossos descobertos em longa data de existência, fazer toda a pesquisa ali. Quer dizer, são pesquisas diferentes, mas há mesmo sentido. Há necessidade de intuição, há necessidade de vontade, há necessidade de despertar da curiosidade, porque o cientista, antes de tudo, é um curioso, né? Se ele não tiver curiosidade, ele não avança, ele vai achar que já chegou no fim da linha, e nenhum cientista aceita que chegou no fim da linha. Ele acha sempre que tem que descortinar novos caminhos, novos horizontes, e aí vai. E esse gênio tem exatamente esse perfil. É uma emanação divina para dar ao ser humano uma melhor atuação intelectual. Então, e tem a ver também com os animais ferozes. Sabe por quê? Porque uma pessoa intelectualmente desenvolvida vai ter uma perfeita noção de qual é o perigo de um animal e não simplesmente sentir medo quando vê, certo? Então isso aí é muito importante, é ter o equilíbrio entre razão e emoção, essas coisas todas que também mexem com esses campos, né? Uma pessoa emocionalmente desajustada provavelmente vai ter dificuldade de ser um bom cientista, né? Isso está na cara. E se ela também é emocionalmente desajustada, terá dificuldade de escrever um livro, e assim vai. Então há também uma atuação, porque tudo é um conjunto, né? Nada funciona separadamente, nada é uma coisa só que está aí para atuar, né? Mas é um conjunto. Então também ele deve atuar na energia Kundalini, que vocês já devem ter visto nos outros vídeos, porque ele ajuda a equilibrar tudo isso para essas pessoas terem um sucesso na vida, né? E sucesso, mais uma vez eu quero repetir a definição que eu costumo dar, é aquele que vence a si mesmo, né? Então vai te dar a oportunidade de vencer os seus demônios internos, né? Então isso é muito importante a gente entender dessa forma bastante ampla, né, a atuação de Deus. Ele sempre atua para nós, para o nosso benefício, mas nós é que vamos agir no sentido de nos beneficiarmos. Porque muita gente recebe esse benefício, mas não age. Então também não adianta nada. E Deus não vai se preocupar com você se você mesmo não está preocupado com você. Porque é o princípio do mérito e do livre-arbítrio, né? Então, por hoje ficamos aqui e vamos a seguir para o próximo Gênio Guardião da Vida. E não se esqueçam de compartilhar, de botar no sininho aí para receber, porque ó, nós estamos aí com um longo trabalho pela frente. Vamos ter aulas de muitas coisas ligadas à espiritualidade. Então fique de olho, mas procure assistir todos os vídeos que você puder, porque cada um procuramos tocar num enfoque bastante específico e diferente. Então, meu mais profundo namastê.